Então, os membros da ata do FED, ontem ela trouxe medo e incerteza aos investidores. Isso pode trazer uma desaceleração nesse primeiro, segundo dia. Eu acredito que no final de semana nós vamos ter movimentação mais forte nos mercados de cripto. Semana que vem também. Movimentos mais fortes, movimentos com o VIX subindo, com a volatilidade do S&P 500 subindo. Provavelmente trazer o preço do Bitcoin e do S&P 500 para baixo, com o derretimento do preço do Bitcoin um pouco mais forte do que o do S&P 500. Então a gente ainda pode ter um pouquinho mais de... Eu acredito que o fundo do BTC vai ser os $17 mil, pelo menos o fundo do ano. E aí mais para frente, no ano que vem, a gente vai conseguir determinar um pouco melhor como vai ser a característica dessa queda do S&P 500, né? E uma coisa que eu gosto de mostrar para o pessoal é também usar o gráfico de 3 dias, tá? Então o gráfico de 3 dias, quando ele completa geralmente 3 barras de 3 dias, 3 barras de 3 dias depois de uma forte alta. Se ele vir com uma nova barra, perdendo a mínima dessa sequência de barra de 3 dias, a gente vai abrir algumas sequências de semanas de baixa, tá? Podendo retestar esse fundo anterior aqui, ou podendo fazer um fundo um pouquinho mais alto, né? Então, eu acredito que a gente ainda vai criar a capitulação, que é esse fundo, né? E eu acho que a gente tem que pensar, não no curto prazo, na preocupação com, vou comprar aqui, vou vender aqui. Mas se preocupar qual é o planejamento financeiro que eu quero ter me aproveitando de comprar ao som dos canhões, enquanto o mercado está indefinido, indeciso, com medo, ao som de canhões, né? E aí você comprando aos poucos, fazendo esse cesto de investimentos assimétricos. Foi nesse momento que eu comprei Cardano, que eu comecei a comprar Cardano quando a Cardano chegou no seu platô, né? Chegou no seu fundo, né? Eu acho que isso pode se repetir, tá? Então, eu estou muito de olho em Ethereum, Cardano, que são esses ativos aí os principais do mercado de criptomoedas, Bitcoin, BNB, dá pra fazer aí, e acho que isso tem que partir de cada um, de pessoas que se sintam cada mais confortáveis com determinados ativos. Beleza? E para responder uma dúvida da galera, Bitcoin permanece em tendência de alta no curto prazo, tá? Então ele permanece em tendência de alta em curto prazo. Por quê? Porque nós não perdemos o fundo anterior. Então a gente só retoma a tendência de curto prazo de baixa se o Bitcoin perder os $22.500. Enquanto ele não perder os $22.500, ele vai se manter numa estrutura de alta e tentar levar o seu preço até 28 mil antes de cair. Então sim, ele poderia na semana que vem voltar a subir, assim como eu postei no meu Twitter, né? Teve até um jovem que eu adoro quando os caras que são mais burros, são os asnos, né? Eles fazem o seguinte, eles tentam me ironizar, né? Ele pegou o Denis Matos aqui, ó. Ele pegou e repostou, né? Fez um retweet com a minha expectativa para essa semana, 4 dias atrás. Então eu comentei que eu esperava a S&P 500 abrindo com alta de 3%, Bitcoin atingindo 28.640 no máximo, Ethereum passa dos 2.100 e pode atingir os 2.500. Então, tudo isso aqui ainda se mantém ainda para a semana que vem, até o fechamento do mês de agosto, tá? Apesar da ironia dele, pode ser que ainda aconteça, mas eu não tenho como prever se o mercado vai arrefecer antes ou não. Mas olhando aqui para o BTC, bem no curto prazo, nessa próxima semana, olhando para essa semana ainda e para a próxima semana, cara, o Bitcoin teria totais condições de chegar na sua zona de sobrecompra, como ele o fez aqui atrás. Só que não chegou, não aconteceu. E se não aconteceu, faz parte do jogo, né? Se não acontecer, se ele perder aqui, voltar a retestar esse suporte perdido como resistência e voltar a cair, faz parte do jogo. Por quê? Porque nós estamos num período muito de indefinição, dependendo completamente do cenário macroeconômico, com todo mundo com medo de surgir uma guerra a qualquer momento, ampliar uma guerra além da guerra Ucrânia e Rússia, a Europa sofrer mais sanções da própria Rússia, né, com fornecimento de gás, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, e pode impactar numa inflação desenfreada, descontrolada da zona do euro. Por quê? Porque não adianta a zona do euro, o Banco Central Europeu, ficar levando taxa de juros
se os caras não estão conseguindo resolver o problema de falta de energia e da dependência da Rússia para esse inverno. O que pode fazer com que a inflação, mesmo com elevação muito abrupta de taxa de juros da zona do euro, não consiga ser suficiente para controlar a inflação desencadeada e principalmente ancorada pelo problema de falta de energia. Tá? Então, a inflação europeia é um pouco diferente da inflação que está atingindo os Estados Unidos. Tá? Ela tem um outro contexto aí no meio que atrapalha muito mais. E a gente está falando aí do continente mais rico do mundo, né? Onde nós temos o maior mercado acionário do mundo, que é a cidade de Londres. Né? Para quem não sabe, Londres, elas são duas cidades. Tem a Londres que a rainha lá, Elizabeth, ela controla, e tem aquela Londres que é a Londres que não é controlada pela rainha, que é a cidade de Londres, acho que é Cidade de Londres o nome, que tu passa uns muros dentro de Londres, tu tem uma região que eram uns muros antigos, e aí tu tem Londres que se espalhou em volta desse muro, que essa parte é controlada pela rainha, e você tem a parte interna, que é aquele bairro central de Londres. Então, Londres, se você tem algum impacto negativo na Europa, você vai ter um impacto provavelmente econômico no mundo todo no futuro, mais para frente. Isso vai respingar de alguma forma. Porque nós estamos falando aí de uma região de uma das mais ricas do mundo, talvez a mais rica do mundo, tá? Então, se a gente vê que eles estão apanhando e sofrendo, né, não dá para esperar bull market, mas também não dá para esperar milagre, né? Tipo assim, não vai ver aquela queda tão violenta, crash, como acontece quando dá um covidão, ou quando dá um cisne negro, quando iniciar a guerra entre Estados Unidos e China, por exemplo. Tá? Então, ainda não dá para antecipar esses tipos de movimentos, por isso que se chama cisne negro, né? Porque são eventos possivelmente inesperados. Mas o que a gente vê é que, cara, o mercado não tem nenhuma chance, na minha opinião, essa é a minha opinião, deixo bem claro, que mesmo com uma postura mais dovish, uma postura mais suave do Federal Reserve de não elevar a taxa de juros tão rapidamente, cara, depois que passar dos 2,5% de juro, o mercado vai sofrer, cara, no médio prazo. Ele vai sofrer em 2023, não tem como. A economia no mundo vai sofrer bastante. E aí o impacto isso no mercado de ações, ele tem um impacto diferente. Por quê? Porque o mercado vai tentar sempre antecipar os movimentos futuros. Então o que acontece? O mercado vai tentar começar a subir antes, ou criar um fundo verdadeiro antes da economia de fato se recuperar. Só que se a gente for pensar nas coisas que estão andando, a gente só vai ver possivelmente uma recuperação econômica na metade do ano que vem, ou no final do ano que vem, provavelmente quando a Europa conseguir criar uma estrutura de produção de energia sem mais depender tanto da Rússia. E todas essas alterações vão mudar, isso tudo vai mudar a economia como um todo. Eu espero que eles consigam fazer em um ano, mas é difícil, né? Dizem que vai levar 5 anos aí para a Europa conseguir não depender mais da energia de gás natural da Rússia. Então a gente tem que fazer as coisas com calma, com cuidado, porque nós estamos num período muito complicado, muito complexo. Pode ter alta de uma semana ainda, depois em setembro pode vir quedas muito fortes, principalmente se o Fed fazer um apertamento maior do que o esperado. Então a gente está o VIX, né, a volatilidade do S&P 500 está a níveis muito baixos, daqui a pouco ele estoura de novo e traz grandes movimentos no preço, na direção de preço do ativo. Então são coisas e detalhes que a gente tem que tomar muito cuidado. Então por isso que não dá para entrar de cabeça, sabe? Não dá para, eu vou pegar todo o meu salário que sobra no mês e eu vou fazer um empréstimo e vou tocar o foda-se e comprar Bitcoin e eu pago lá no futuro. Não dá para tomar empréstimo nesse contexto, tá? Então vai fazendo aos poucos, vai trabalhando, foca no trabalho, tenta criar outras fontes de renda, vira um empreendedor, vai usando uma parte do capital para ir comprando, fazendo um cesto de investimentos assimétricos de médio e longo prazo. Porque a tendência é que a volatilidade em algum momento caia o suficiente para que o preço do Bitcoin, mesmo retestando o fundo de 17 mil, ele nem caia mais tanto além de 17 mil, mas também não consiga subir muito mais além de 28 mil.
E aí você vai ter um range, uma janela de preço, né, entre 17, talvez 28, talvez 15 e talvez 28, de você conseguir acumular bons ativos em fundo durante esse 1 ano e 4 meses. Então, se tu começar a fazer isso, esse movimento, né, durante toda essa indefinição, a tendência é que durante um pouco antes, né, uns 6 meses antes de uma recuperação econômica acontecer, o mercado já começa a precificar a recuperação econômica. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!